Fala Nação Corintiana. A derrota do Corinthians para o Barcelona de Guayaquil por 3-0 acendeu um alerta gigantesco e a pressão sobre Ramon Dias nunca foi tão grande. Agora, a pergunta que não quer calar. Ele deve continuar ou já passou da hora de sair? Comenta aqui sua opinião. E se ele cair, quem deveria assumir o comando? A torcida está dividida sobre o retorno do Tite, mas outros nomes também surgem nas discussões. Quem seria o técnico ideal para reerguer o timão nesse momento complicado? A verdade é que o jogo contra o Barcelona foi um dos piores da história recente do Corinthians. Um time sem vontade, sem intensidade e, pior, sem estratégia para reagir dentro de campo. Ramon Dias tentou mexer na formação, começou com 3 zagueiros, mudou para 2, mas nada deu certo. A equipe não criou, não marcou e deixou a torcida indignada com a postura apática. E para piorar, a coletiva de imprensa do técnico argentino pegou mal demais entre os corintianos. Em vez de assumir a responsabilidade e reconhecer os erros, ele preferiu relembrar a fuga do rebaixamento em 2023, como se isso fosse suficiente para justificar esse desastre. Aqui no Rádio do Corinthians, vamos repercutir tudo sobre essa crise e trazer os cortes mais polêmicos da mídia corintiana. A semifinal do Campeonato Paulista contra o Santos virou uma verdadeira final para o futuro de Ramon Dias, e a volta da Libertadores parece uma missão quase impossível. O Corinthians precisa de uma reviravolta urgente, mas será que esse elenco tem força para reagir? Se inscreva no canal, curta o vídeo e bora conferir as análises da imprensa sobre esse momento crítico do timão. Percutir essa derrota, doída do Corinthians, e eu tenho um parceiro que pra mim é uma realização de um sonho. Vem pra cá, Caiobinha. Vamos ver a matéria do Ed pra ele contar como foi o drama corintiano e depois a gente volta e comenta? Bora, deixa eu ver, então bota aí. O Corinthians da Libertadores se ligou um sinal de alerta, Pela primeira vez no ano, escalar o time com 3 zagueiros. Começou esquisito, inusitado. Com 3 zagueiros é natural que o Corinthians preencha melhor a área, mas tem que cuidar um pouquinho do rebote. A pancada de novo. Parece aquele filme Feitiço do Tempo, que a marmota vai repetindo dia após dia após dia. Vestiário alagado. Memphis e companhia tendo de se aprontar numa sala de imprensa improvisada. Só que no momento da partida, a chuva não foi uma questão. A gente nem precisou tirar a capa da mochila para trabalhar aqui no campo. Aparentemente, o problema do Corinthians foi o jogo mesmo. Como definir o que aconteceu em Guayaquil? Eu me sinto envergonhado de estar fazendo isso. Acho que é o pior sentimento que um jogador pode ter, a vergonha. Eles foram muito superiores em todos os sentidos, mais do que apenas na tática. Cara, foi uma noite ruim, de todo mundo, do time. Uma noite para esquecer, Esquecer pode ser difícil pro torcedor. O time do Corinthians não é um time de contato, não é um time físico. O time do Barcelona me parece mais à vontade com esse jogo de corpo a corpo. O time do Elegante, segundo o Castilho, desfilou mesmo. Que elegância do segundo Castilho. Podia ser comissão de frente de uma escola de samba tranquilamente, velha guarda. Pra ele, caiu o jogador apto da pênalti. 1-0 no primeiro tempo, depois do pênalti marcado por João Pedro Choca. Fora da área é falta, Precisamos reconhecer que falhamos. E estamos reconhecendo isso. Coroço autorizado. Ele contra o Hugo Souza. Partiu, pé direito pra bola. Gol! O Corinthians não jogou. O Corinthians praticamente deu a bola pro adversário e ficou se defendendo. Na barreira vem a bola de curva, desvio pra trás e o gol! Gustavo Henrique sobe pra tentar afastar, acaba tocando contra o Patrimônio. Coroço, que disputa a bola com o Gustavo, eu acho que ele tá impedido. Gol anulado. Eu acho que agora é esfriar a cabeça, botar a cabeça no lugar. Pediu também o Coroço, bola rolada pra trás. Atenção, Carabalí, linha de fundo, bateu cruzada no desvio pro gol! O Barcelona tocou a bola como quis no campo de ataque. E Rivera estufa a rede corintiana. Aqui não tem culpado, aqui não tem... ninguém vai apontar para ninguém. Todo mundo, é o Corinthians, é o elenco, a comissão, a diretoria, todo mundo está na... Se manda com ela o zagueirão Variecília. Faz o cruzamento, tá saindo o Hugo, deu um tapinha. Tá fora do gol, ela voltou, Coroço pintou, bateu, desviou, Hugo, é gol! 3-0, placar final no jogo de ida.
Eles realmente nos superaram. Não há nenhum tipo de desculpas. Acho que hoje foi o pior jogo desde setembro, acho. Memphis, com faixa na cabeça, pouco apareceu no início. Já sem o adereço, perdeu a melhor chance do time no segundo tempo. Vitória, gol do Memphis, pega o goleiro! Foi um golpe muito forte, né? Prensado, voltou pro Michael, disparou na trave! É um dia para esquecer. Nas entrevistas, depois da partida, um discurso parecido sobre o poder de reação desse grupo. Os hinchas choravam. Os torcedores choravam me pedindo por favor para nos salvar. Classificamos para a Libertadores, estamos na semifinal, estamos trabalhando. Que a gente possa fazer os gols que a gente precisa e buscar a classificação em casa, porque com essa camisa nada é impossível. Temos que reaccionar, Corinthians é grande. Temos que reagir, o Corinthians é grande. Como nós reagimos no ano passado na maior dificuldade que eu vivi na minha carreira de treinador. Nos próximos dias, uma semifinal do Paulista e o jogo da volta que pode determinar o calendário da temporada. Uma final no domingo, e onde a gente tem a missão de passar na final do Campeonato Paulista, depois já tem na quarta-feira essa missão que a gente tem de deixar o Corinthians na fase de grupo. Situações extremas requerem medidas extremas. Essa é uma situação além do extremo. Claro. Acabou. O Corinthians foi trucidado. O Ramon Dias humilhou o trabalho do Corinthians. O Corinthians ontem teve uma atuação vagabunda. Ordinária. Cretina. Foi um lixo de atuação. Abjeta. Obtusa. Pavorosa. Escatológica. Lunar. Agora vem cá, nós estamos aqui... Meteorológica. Pra não falar o popular que o torcedor gosta de falar... Mediática. O jogo, pra não falar o que o torcedor do Corinthians está dizendo hoje, que é o popular, e a gente repete com tranquilidade, o jogo do Corinthians ontem foi uma bosta. Uma das maiores bostas que o torcedor do Corinthians já presenciou. Culpa do senhor Ramon Dias. E agora, hoje ele passa tudo por isso. Só Ramon Dias? Também. Porque nós temos aí 11 jogadores e mais alguns pra falar. Monta o time errado. Mas monta errado. Montou o time errado. Bom, jogou com 3 zagueiros ontem. O Flavinho, ele deu campo pro jogar com 3 zagueiros. Perdeu meio campo. Ele chamou os caras, ele perdeu meio campo. Então, Tite já no Corinthians. Ramon, muito obrigado. O senhor é fraco. Inclusive, o senhor não treina o Corinthians. Quem treina é o seu filho. Você fica ali naquele olhando, fazendo cara de estado de São Paulo, milongueiro, pero que sim, pero que não. Ontem ele foi debochado na entrevista. Ele falou, deu uma delay, ela falou assim, era pra cair, eu dei um presente pra vocês. Absurdo. Vai pro inferno, você tá dirigindo o Corinthians, cara. Não. Você tá dirigindo quem? O Al Hilal da Arábia, o time da segunda divisão da Argentina. Tá recebendo pra isso. Desculpa, vai pro inferno esse cara. Isso é um deboche. Concordo com você. Se tivesse um diretor, um presidente de verdade, demitia ele depois daquela frase. Não, para. Por gentileza, levanta, sai. Não tem presidente nem diretor. Sai. Essa frase sua era igual àquela frase do Vitor Pereira. Eu queria estar hoje dirigindo o livro. Você quer? Tchau. Então vai pra casa do chapéu. Vai embora, meu. Vai embora. Você não fica mais. Tem coisas que os caras falam que eles não podem falar. Tem que se respeitar a instituição. Sim, tem que se respeitar a torcida. A própria mídia corintiana tem que ser respeitada. Todo mundo tem que ser respeitado. Ao dizer aquilo, o Ramon Dias debochou da instituição, da história do Corinthians, da camisa do Corinthians. Não se fala aquilo, gente. Não se fala. Pelo amor de Deus. E outra, fugir do rebaixamento é obrigação, cara. É o mínimo. E outra, deram um time pra ele. Deram jogadores pra ele criar um time. É um absurdo, realmente. É um absurdo. Pra mim, um absurdo já foi o Ramon Dias dar a coletiva. Acabou o jogo como acabou, amigo, você está... igual fizeram com ele no Vasco. Quando ele sai do Vasco, ele sai sem dar uma coletiva. E depois ele dá a coletiva e avisa, e falaram fora da coletiva que ele foi demitido, enfim. Mas, pra não criar qualquer caso, nem entra na sala de imprensa. O Corinthians está pagando a multa lá de, sei lá, $50 mil, $100 mil. Não vai ter entrevista hoje de nenhum representante do Corinthians, talvez então... O Augusto Melo tava lá? Fala assim, escuta, o presida, é o seguinte, eu acho que tem que demitir o cara. Acabou. Não. Eu vou falar no lugar do Ramon, ele tá fora. Eu vou anunciar a demissão. Não, mas é que o presidente precisa dar o aval. Claro, lógico. Ele não tem autonomia pra isso. Sim, eu só tô dizendo que o Ramon ontem não poderia dar a coletiva. Segundo, o Ramon ontem não poderia desembarcar hoje com a delegação do Corinthians. E terceiro, falava isso com o Sormani ontem na madrugada e também com o Quesada. O Corinthians, na madrugada, já tinha que ter ligado pro Tite.
É o nome, é o único nome, é o único nome. Será que essas coisas já aconteceram? É isso. Não, acabou. O movimento está acontecendo. Quanto você quer e se apresente amanhã. Já treine o time contra o Santos. Exato. E resolva a situação na quarta. Acabou. Não, porque Quesada e Sormani, juro por Deus, cara, tem coisas, a gente brinca assim de clubismo, cada um tem seu time e tal, mas agora aqui analisando tudo do âmbito jornalístico da coisa. Vocês falaram algo que eu senti a mesma revolta ontem, vendo um treinador chegar ao ponto, os torcedores choravam, clamavam pra mim. Ramon, você não é treinador de ponta há 30 anos, meu amigo. Há 30 anos. Ele teve aquele lampejo ali. O período do River Plate e até logo, amigo. E depois você volta, depois de 30 anos, ressuscitaram você porque você estava morto midiaticamente. Não, podemos ver o Ramon falando. E aí você... Vamos ver. Rapidinho. E aí você tira o Flamengo naquela semifinal absurda no Mundial com o Hilal, e ressuscitaram você. O cara já tá cavando, ele já tá meio assim, largou. Tô aqui, se quiser, se não quer, tchau, já ganhei meu dinheiro, entendeu? E pronto. E o que vai acontecer, corintiano? O Corinthians vai ser eliminado pelo Santos, e na quarta-feira termina a era Ramon e Emiliano no Corinthians. Mas vamos esperar tem que acabar agora. Não, mas o que você quer, eu quero, eu acho que é o que é o certo, o Sormani quer, você quer, acho que todos os corintianos querem, não passa nesse momento pela cabeça do Augusto e do Soldado. Não passa? Não, nesse momento não. Não é possível. Pode ser que daqui a pouco, porque o nosso programa a gente fala e cria um barulho, daqui a pouco os colegas vão estar fazendo barulho também. Já estão fazendo? Daqui a pouco, 3 da tarde, os caras resolvem ter uma conversa lá, né? Lá no CT e falar, pô, acho que não dá mais, entendeu? Mas nesse momento, o Augusto não tá pensando nisso. Não sei no que o Augusto tá pensando, mas não tá pensando em tirar o Ramon. O Corinthians, se ele quiser sair desse buraco, onde ele se encontra, é aquilo que nós estamos falando aqui. Precisa criar um fato novo. Imediatamente. Jogador você não pode contratar. Você pode até contratar, mas não pode escrever. Não tem jeito. Então, o jogador não é. Qual é esse fato novo? A renúncia do presidente? Não vai interferir no campo. Afastar 10 jogadores? Não vai. O fato novo é a demissão do Ramon e a contratação do Tite. Do Tite. Tô com você. Tite eu acho que é o único cara pra assumir o Corinthians. Se o Corinthians mantiver esse estado até domingo pro jogo contra o Santos tem a obrigação de eliminar o Corinthians. Claro. Obrigação. O Corinthians está na lona. Na lona. Sormani, mas é nessa hora que é perigoso você jogar. Perigoso é jogar com o Real Madrid. Perigoso é jogar com o Arsenal, que enfiou 7 no PSV. É uma delícia, é uma teta jogar com esse Corinthians agora. Sormani, Itaquera. Torcida não entra no campo. Não adianta. Os jogadores estão inseguros, estão humilhados. Os jogadores têm vergonha nesse momento de desembarcar do avião e passar ali pelo saguão, se é que eles vão passar. Vão sair na pista, vão pegar ônibus, vão embora. Com que cara esses caras vão no posto de gasolina abastecer o carro, na padaria, no supermercado, no açougue, passear no shopping, nem pensar. Nem ir no cinema, só se for em casa pra assistir um streaming. Então, essa é a situação do Corinthians agora. Se o Corinthians não criar um fato novo nesse momento, ele vai ser eliminado pelo Santos no domingo. E pelo Barcelona também. E pelo Barcelona depois da próxima quarta-feira. A direção do Corinthians tem que ter a sensibilidade de que nesse momento é preciso demitir o Ramon. E na hora contratar o Tite. Foi o que o Quesada falou. Quanto você quer, Tite? Eu quero 10 milhões por mês. Eu pago. É isso que tem que fazer, gente. Do jeito que tá, não dá. Não, o trabalho do Ramon Dias ontem foi destruído, foi esmirilhado ontem. Arrebentaram. Ele arrebentou o Corinthians ontem. Arrebentou. O que eu faria agora. Tite, já treina o time amanhã, sexta-feira, faz um trabalho no sábado. Mano, esses caras vão estar treinando hoje, concentração total. Treinar amanhã? Quem vai dar folga pra esses caras, não? Os caras fizeram uma viagem. Eles não voltaram a pé. Hoje é recuperação. Hoje os caras não treinam com bola. Vai pro campo hoje. Vai pro campo. Que seja. Não tem aquela história? Quem não jogou, treina. Sim. Ninguém jogou. É verdade, então vai todo mundo treinar hoje, então treina hoje. Pode botar o agasalho. Treina 8 da noite, liga os refletores lá do CT exatamente. E treina. Bota essa cambada pra trabalhar, velho. Porque ontem eles não trabalharam. Eu acho que a única saída é na parte que a gente fala da anímica, né? Do ânimo, tal, do psicológico. A única forma, Flavinho, você levantou a questão aí, é trazer um novo comando. Já? O Augusto não vai sair, o Soldado não vai pedir demissão, o Garro não vai pedir pra ir embora, o Memphis não vai voltar pra Holanda. Também não muda nada, mas tudo bem. Mas se ficar ou mudar ou sair, também não vai mudar nada, né? Ele que vai fazer gol no domingo e vai tentar reverter o placar, inverter o placar na próxima quarta-feira. Então, o Tite seria esse cara. Aí alguém vai dizer, mas, Quesada, o Tite já disse não pro Corinthians. É verdade, ele disse.
Só que ele disse não no momento em que ele estava mais em alta do que agora. Agora ele não está em alta. Ele está em baixa. Quem estava querendo contratá-lo era o Flamengo. E ele pegou o projeto melhor, que era do Flamengo. Com todo respeito ao Corinthians. O projeto do Flamengo era melhor que o Corinthians. Corinthians em ebulição. Fogo, agora não. Ele só tem uma chance de recuperar o prestígio que ele perdeu depois de 2 fracassos em Copa e depois de um trabalho que não foi legal no Flamengo. O trabalho do Tite não foi legal no Flamengo. Mas e se o Tite foi eliminado pelo Santos e cair na Libertadores? Não, tudo bem, já tá no pacote. O Corinthians já perdeu pro Santos, já tá eliminado na Libertadores. Precisa criar o fato novo. Fato novo é o novo técnico, um velho técnico, um velho conhecido, o cara que fez o último grande trabalho no Esporte Clube Corinthians Paulista, o seu Adenor. Se a nota tiver alta, eu vou bater nos caras também. Não. As notas. Alta. 1,3 alta isso também. Isso é nota, não é aquilo que o SofaScore mostrou. Isso é nota. Feito por jornalista, que tá vendo o jogo. Perfeito. Não fica olhando pra computador e pra programa de computador. Não, o cara tá olhando o jogo. Então, isso são é nota. Notas também de torcedores, não é isso, Joãozinho? São notas de torcedores, Sormani. E embaixo de cada jogador ali tem o número de torcedores que deu nota para cada um dos atletas. 4 mil e alguma coisa, 5 mil. A nota mais alta, então, ontem, pro torcedor do Corinthians foi do Carrillo, 2,8 a nota dele. E a mais baixa do técnico, 0,3, o Ramon disse. Aí a gente tem a temperatura, o termômetro do torcedor do Corinthians, Fassicani. É isso. O corintiano não quer ver esse técnico nunca mais. Nunca mais. Então, se a direção do Corinthians insistir e mantiver o Ramon Dias como treinador para esse final de semana, esquece Corinthians, Campeonato Paulista e Libertadores. Via a necessidade de mudar, mudava e depois ia falar pro treinador, não, fechar, o cara tá com dificuldade aqui e tal. Ou senão o cara pegava, mandava um para aquele lugar, mandava outro para aquele lugar, saía na porrada, mudava a forma de jogar, porque você muitas vezes você dá um carrinho, ou você dá uma chegada no cara, ou intimar, ou criar algum fator novo dentro do jogo, você acaba motivando todos os outros que estão ao seu redor. Como é que joga um jogo desse de Libertadores 3-0, um amasso, quase foi 4. E assim, o negócio com a camisa do Corinthians. Primeiro, eu falei no segundo jogo agora contra o CV, eu falei no pós-jogo, né? E algumas pessoas não entenderam. Para você disputar Libertadores, você tem que ter algo a mais. É diferente. Você tem que entrar com mais força, você tem que saber que a arbitragem não vai apitar qualquer falta. A gente está até conversando eu e o Prato sobre o Corinthians achou que estivesse jogando Paulista e não entendeu? Você tem que entender as necessidades que o jogo está pedindo. O Corinthians, em momento algum na Libertadores, esses 3 jogos, entendeu que ele estava jogando na Libertadores. E aí não sei se é a questão de... Eu não acho que é soberba, não acho porque são jogadores experientes. Claro. São jogadores que não entenderam o que está acontecendo. Né? São jogadores que eles mantiveram ali vamos dizer assim, o mesmo nível de atuação e mesma intensidade de atuação do Campeonato Paulista. Talvez por acharem que não, o Campeonato Paulista tá bom, na Libertadores é a mesma coisa. Não é. Então já começa errado aí. Você tem que jogar de forma diferente, entender a competição. O Corinthians, em momento algum, não entendeu. Aí cabe ao treinador. O treinador precisa passar e mudar essa chavinha para os jogadores. Não adianta chegar depois do jogo, que nem o Emiliano fez, não, é uma vergonha, não vai acontecer isso, da boca para fora, e chegar no jogo contra o CV, fazer o que o Corinthians fez. Então não adianta nada, é um discurso para a torcida, mas internamente não devem ter feito nada, porque o Corinthians continuou contra o CV com a mesma postura, achando que fosse um Campeonato Paulista, e ontem foi pior ainda. Mas assim, quantos jogos o Corinthians fez no Campeonato Paulista? Até agora já foram 13. Quantas vezes ele jogou com 3 zagueiros? Eu acho que só na circunstância mesmo, não começou, né? Nenhuma, né? Ele começou com nenhuma. Começou. Qual foi a intenção dele ontem? Ele começa com 3 zagueiros, que na verdade se tornou uma linha de 5 jogadores, com 2 volantes, para dar liberdade para 3 jogadores que ficavam ali na frente sem fazer nada, sem participar de nada. O Memphis, ele é o primeiro a cobrar, mas ele tem que ser o primeiro a correr. Não adianta jogar 5 minutos contra o Mirassol e achar que tá tudo bem. O Memphis do ano passado não é o Memphis desse ano. O Memphis do ano passado demorou 4 ou 5 jogos, depois ele chegou, foi um grande responsável pela mudança técnica do clube e tal, do Corinthians, do Campeonato Brasileiro, mas o Memphis desse ano aqui não é o Memphis que jogou o ano passado. E não adianta ele fazer o discurso e no campo ele não vamos dizer, justificar o que ele falou. Né? Então assim, Memphis, Garro e Yuri estiveram fora ontem do primeiro tempo.
não jogaram, porque ele colocou a linha de 5 jogadores, né? Ele baixava o Mateuzinho e baixava o Hugo com os 3 zagueiros, colocou o Bidon e colocou o Alex Santana. O erro, mais um erro do Ramon Dias. Por quê? Porque se você vai jogar num jogo físico, e aí não sei se eles assistiram o jogo do Barcelona, né? Eles devem ter assistido. Você vai jogar num jogo físico, o que acontece? Eles querem fechar as laterais do campo. Só que ele coloca um jogador de marcação e um jogador de armação. O Bidon não é jogador de marcação. O Bidon é o jogador, entre os 3, quando ele joga com 3 jogadores, é o mais técnico para poder sair jogando e fazer passes. Ele não é o cara que vai marcar o tempo todo. Ele é um cara técnico, até pela questão física, ele não vai suportar o jogo de ontem. Então falta entendimento ao Emiliano, falta entendimento ao Ramon. É o seguinte, o jogo ontem era para ser Alex Dias e Martínez, Alex Dias e Carrijo, entendeu? Era Alex Santana e Maicon, embora eu acho que o Maicon já não está mais participando desse jogo. Isso eu acho que é uma coisa que joga a favor do Ramon nessa situação, Zé. Eu acho que como ele perde Raniel e Martínez, o que ele poderia fazer é começar com o Carrijo. Sim. Ele não tinha uma outra opção para ser um 5, um jogador de marcação. Sim, mas aí Prats, você tem que colocar... E o Ryan? Tava onde o Ryan? Tava no banco. Tava no banco. O Ryan, quando ele entrou no Corinthians, o Ramon, ele tirou o Bidon, porque o Bidon não marcava, e colocou o Ryan. Sim. Para fazer a marcação forte. Põe o Ryan para jogar. Já que ele vai colocar uma linha de 3 pela primeira vez num jogo de decisão como esse, então põe o menino, que é força. Entendeu? Aí coloca o Bidon. Não adianta, você não vai conseguir tirar do Bidon força, embate, pancada, carrinho, sabe, trocando cotovelada, empurrão, como exige um jogo como esse. Né? Porque Libertadores é isso. E aí o que acontece? Você não tem força para fazer essa bola chegar até os 3 jogadores de ataque. O Yuri, todos nós sabemos que não é o cara que vai recuar para segurar essa bola para o time sair, é o cara que vai procurar a distância, vai procurar a linha, né, nas costas dos zagueiros. A bola ninguém tem força para recuperar essa bola e fazer essa bola chegar até o Yuri. O que acontece? Yuri morre fora do jogo. O Garro até agora não jogou. Até agora o Garro não jogou, o Garro tem dificuldades. De novo, como joga o sistema de jogo da equipe do Barcelona? 4-4-2, né? Com a variação do Villar, né? O uruguaio, que ele vem um pouquinho, que ele balança, que ele sai. Valiente, desculpa. Valiente. Mas normalmente são 2 linhas de 4. E esses caras que variam e o Viveiros lá na frente. E as velocidades, né? Sim, como jogou a UCV contra o Corinthians. 2 linhas de 4, 2 jogadores lá na frente com um menino de 16 anos fazendo a mesma função que faz o jogador do Uruguai, né? O Valiente ali, né, no Barcelona. E o Coroço. O Coroço era mais vertical e o Oyola vinha por dentro tecnicamente para armar o time junto com o Valiena ali no meio. E velocidade com o Viveiros ali na frente. Quer dizer, todo mundo viu o jogo, todo mundo sabia o que o Corinthians faz, aí ele abre o time, aí ele muda, aí eu vou colocar de novo o time num 4-3-1-2. Só que assim, esse 4-3-1-2 é questão de, o futebol hoje é superioridade numérica. Quando você cria superioridade numérica numa região, você tem possibilidade de controlar o jogo. No primeiro tempo, 4 contra 2 no meio campo, porque você tinha 5 jogadores atrás, 2 aqui na frente, 4 contra 2, o time recuava a bola, conseguia. No segundo tempo, 4-3-1-2. Qual é o sistema de jogo do Barcelona? 4-4-2, ou seja, você tem 4 jogadores contra 3 do Corinthians, você tem 4 jogadores contra 3 do Corinthians e tem 4 jogadores aqui atrás que não serviam para nada porque eles estavam ali esperando o time. O que acontece? Sai o time, dá a possibilidade de jogar pelos lados do campo e aí todos nós vimos o que aconteceu. Então assim, a culpa exclusivamente 100% do Ramon? Não. Mas uns 70% sim. 30% dos jogadores, que eu volto a falar, não entenderam como é disputar a Libertadores. Porque sistemas táticos, tudo que aconteceu ontem, hoje em dia esses jogadores, eles não são... Eu tenho que falar porque a gente percebe isso. E conversando com ex-jogadores que pararam de jogar agora, tem mais ou menos isso. Esses jogadores, essa geração, é uma geração que obedece à risca tudo que o treinador fala. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Sim, é verdade. No passado, nós tínhamos uma certa independência em relação a isso, porque você entendia o jogo, via a necessidade de mudar, mudava e depois ia falar pro treinador, fechar, o cara tá com dificuldade aqui e tal. Ou senão o cara pegava, mandava um para aquele lugar, mandava outro para aquele lugar, saía na porrada, mudava a forma de jogar, porque você muitas vezes você dá um carrinho, ou você dá uma chegada no cara, ou intimar, ou criar algum fator novo dentro do jogo, você acaba motivando todos os outros que estão ao seu redor. O time do Corinthians não tem um jogador que faça isso, a não ser o Martínez.
que é o cara que chega um pouco mais, que peita, que vai pra porrada, que discute e tal. E eu não tô aqui incentivando a não, você pancada. tá pedindo personalidade. Eu tô falando como se joga essa competição. Tem que chacoalhar o jogador. Entendeu? Como se joga essa competição. Porque nessa competição vocês vão ver muitos e muitos jogadores, ou muitas equipes, criando essa atmosfera para justamente motivar. Como o time do Barcelona foi ontem. Vocês viram o Lionel ontem? Jogou muito. Vocês viram? Jogou muito. Pegava tudo que é rebote. Melhor jogador em campo. O Corinthians não tinha a segunda bola. Melhor jogador em campo pra mim. E a chegada dele? Chegava aí, ombro, jogava o jogador pro outro lado. Jogou muito. E não deixava e tal. É isso que muitas vezes você pede Libertadores. Tecnicamente você pode até não conseguir jogar, como foi o Corinthians. Mas você tem que brigar, você tem que jogar. Vocês viram o último gol? A Nath falou do Gustavo. O Gustavo tava morto ali. O cruzamento, quando o Hugo tira a bola, todo mundo vai pra dentro do gol. Não, exatamente. Não é que o pessoal vai E o Hugo tira a bola do Mateuzinho. Sim, do Mateuzinho. Ou seja, todo mundo vai pra dentro do gol. O Carrijo, que tava ali, ao invés de sair num ataque pra tentar atrapalhar o jogador do Barcelona, ficou esperando. Aí o cara domina, olha, ajeita e caixa, 3-0. Então, assim, falta muito ao Corinthians entender a competição que joga. E ontem ficou muito claro que o Ramon não viu e não entendeu a forma de jogar do Barcelona. Porque se tivesse entendido, no segundo tempo, teria voltado com a mesma equipe. Com a mesma equipe, da mesma forma. Não vou jogar, vou segurar o máximo aqui, vou tentar perder de 1-0 para jogar o segundo jogo. Porque assim, o Corinthians não jogou o primeiro tempo, mas o time do Barcelona não conseguiu criar tantas oportunidades. Era mais a bola ali na intermediária, que espirrava, e aí tem a superioridade numérica. Quando eles iam fazer 1 contra 1, você sempre tinha 2 jogadores e um na cobertura. Até aí, mas dentro da área, próximo do seu gol, beleza, mas você tem como fechar ali. Né? O Corinthians tentou fazer isso. O problema é que o Corinthians não jogou. Então assim, tem condições, estou comprado isso aqui, tem condições de virar? Futebol tudo pode acontecer. Pode fazer 2, pode fazer 3. Vai ter que fazer um jogo perfeito, né, Zé? Mas só que vai ter que fazer um jogo que até hoje... Vai ter que fazer um jogo muito melhor do que os últimos 5, pelo menos. Até o dia 6 de março de 2025, não fez ainda. Exato. Não fez. Eu acho que a culpa do Ramon é maior ainda. Vou pedir a ajuda do Zé, que acho que o Zé fez alguns jogos. No ano passado, o Corinthians estava naquela luta contra o rebaixamento, e é o grande orgulho do Ramon. Ele, precisa lembrar, me agradecer, porque eu já dei o rebaixamento. Mas o Corinthians foi avançando nas Copas, ele não foi bem em alguns jogos decisivos. Na hora de mata-mata, jogo decisivo... Pelas escolhas dele. Ele fez escolhas ruins, ele foi mal. Ele só conseguiu sair da zona do rebaixamento faltando 8 rodadas, porque foi quando o Corinthians saiu da Sul-Americana. Contra o Racing, na Copa do Brasil também, ele não foi bem ali nas escolhas ali. Contra o Flamengo. O Flamengo com 1 a menos, ele não consegue reagir. Exatamente. Antes do Corinthians estrear lá contra o CV na Libertadores, ele deu uma entrevista assim, um pouco meio garboso, né? Eu sei o que é Libertadores. E ele é verdade, ele ganhou Libertadores com o River, tem uma história muito bem. Ele falou, minha comissão técnica, Emiliano, nós conhecemos muito bem. É preciso jogar de forma diferente. Eu lembro da coletiva ele falando sobre isso, assim, meio que dando uma aula de Libertadores. É diferente. E aí ele não foi bem contra o CV. Em 3 jogos na Libertadores, o Corinthians tomou 6 gols. Sim. Certo? Sendo que 3 de um time que é o CV, que tinha criança, tinha garobeiro, Eu gostei da UCV. E contra o CV na Neoquímica Arena, com o Hugo, o melhor jogador em campo. Salvando, hein? Porque o Corinthians sempre beira isso, né? Toma os gols e aí podia ser pior. Então o Ramon veio falar uma coisa, ele alertou antes, a Libertadores é diferente, fazer uma preparação especial, o jogo é diferente, mas fiquem tranquilos porque eu sei muito bem o que é isso, né, tal. No jogo de ontem ele começa com 3 zagueiros, que não tá acostumado. Aí toma 1-0, pro segundo tempo ele muda, faz linha de 4 e termina com 3 atacantes. Ele usou 3 sistemas táticos diferentes e com os 3 nada deu certo. Teve gol anulado, quer dizer, o placar poderia ter sido maior, né? Então eu acho que a culpa é muito do Ramon. Tem jogadores... O Garro, não sei se está com problema físico, se o Garro tem alguma limitação. O Garro comentaram do problema no joelho, né? Que o próprio inclusive André ele fica Ramalho, fora do que jogo caiu muito, oscilando muito, né? Mas o André Ramalho eu acho que é o melhor... eu defendi ele aqui. Eu acho que se é pra jogar 3 zagueiros na sobra, tem que ser o André Ramalho. O André Ramalho tem que fazer a sobra. Não pode ser o Gustavo Henrique para fazer sobra. A obrigação do técnico é encontrar alternativas. E muitas vezes me parece que ao invés de encontrar alternativa, ele faz totalmente o contrário. Aí você fica perguntando, tá, mas qual o sentido disso aqui? Deu certo? Não. Começou o jogo, tá tomando pressão, não tá dando certo? Muda, não tem problema nenhum. Quantas vezes tem treinadores que têm coragem de ir lá no primeiro tempo ainda vão lá e mudam? Porque percebem que a estratégia deu errado e se você não mudar, se você não voltar atrás com a sua convicção ali do momento, você vai acabar piorando a situação. E foi o que aconteceu. Ontem os jogadores do Corinthians estavam cansados. O Gustavo Henrique no último gol, eu falava aqui fora do ar com o Zé, ele começa correndo na frente, quando a gente pega ali a diagonal do lance,
E ele não encosta no jogador, ele não vai fechando o espaço do jogador, ele vai indo pra dentro da área ao invés de fechar com o jogador pra evitar um cruzamento. O Bidon, totalmente cansado, também não consegue marcar. Então, assim, ele conhece a Libertadores, sim, a gente respeita a história dele com a Libertadores no River Plate, mas ele esqueceu de passar isso para os jogadores, então. Me parece que Ramon Dias estava em casa e ficou tocado com o chamado do Corinthians e disse, serei o herói. E foi lá e graças a ele, o Corinthians, uma instituição que, olha, Ramon, você tem razão. Graças a ele, não. Não, eu tô dando aqui a leitura na cabeça, que começou graças agora. Graças à janela de transferência do meio do ano. Quem ouve isso pensa que o Corinthians começou em 2024, que Ramon tocou. Eu vou, Zé. Vai fazendo esse. Olha, coisa diferente. Olha, calma, estou aqui para. Zé, eu sinto que você quer falar mais. O cara não pode falar isso, cara. Não, são as mesmas atitudes que ele teve um pouco em relação ao Vasco. Assim, as pessoas acham que os clubes brasileiros, eles começaram a partir do momento que eles chegaram aqui, entendeu? Cheguei aqui, eu fiz isso pro Corinthians, o Corinthians existiu agora, entendeu? Não, dá uma segurada. Eu acho que ele errou, porque, por exemplo, o trabalho dele no Vasco, pra tirar o Vasco do rebaixamento, eu acho que foi muito mais difícil do que o do Corinthians. O Corinthians foi lá com o problema, esse pai. Quem? André Ramalho? Carrijo. A janela de meio do ano no Corinthians, quando ele botou dinheiro, deu jogador pra ele. E aí você fala assim, tirar o Corinthians do rebaixamento parecia como se fosse algo impossível. Pô, tinha um segundo turno inteiro com um monte de jogador bom. E demorou tanto que ele deu tempo de classificar pra Libertadores. Não é que ele ficou em 16º lugar. Não, só, assim, como eu volto a falar, dá uma segurada. Entendeu? É um treinador importante dentro da Argentina, tem títulos importantes com o River, tem uma carreira fantástica, mas não foi ele que fundou o Corinthians, né? Não foi ele que, eu salvei, os torcedores pediram, choravam para me tirar. Ô Ramon, desculpa, qualquer treinador que estivesse na tua situação ano passado, teria a mesma cobrança e a mesma expectativa, entendeu? Você, seu filho, qualquer treinador que pegasse o Corinthians na situação que se encontrava no ano passado, seria o mesmo ambiente. E você deu sorte que não foi um tempo atrás. Deu muita sorte que não foi um tempo atrás, porque se fosse um tempo atrás e a torcida cobrasse da forma como ela cobrava antigamente, aí sim o trabalho ia ser difícil. Aí ia ser muito mais difícil. Mas assim, você só fez a sua função. Você ganhou para fazer isso. Não é que você foi lá e que nem o Edu falou, eu vou aqui, vou abrir o peito, sou super-homem, vou salvar o Corinthians. Não, você recebeu para isso, você sabia da sua responsabilidade quando você chegou, então não bate no peito e se sinta o grandão, porque assim, com todo respeito, nós temos outros treinadores que fizeram muito mais histórias que você. O próprio Carille, que está no Vasco, tricampeão paulista e campeão brasileiro, com um time inferior ao que você tem. Então dá uma segurada aí. E eu acho isso interessante, porque as declarações do Ramon, elas começam a ficar... O Prats, você que é o meu consultor para... Você e o Bubu são meus consultores para oratória. Sabe que tinha aquele curso, né, Zé? Comunicação. Como falar em público. Eu faltei nesse aí. O Bubu faz eu faltei nesse dia. O outro é Rafael Prats. O Prats, ele tem declarações que fogem muito do... Se você vê só a coletiva, você chegou atrasado, vê o jogo, você vê só a coletiva e você fala, mas não tá tão ruim Edu, assim. Deixa eu fazer só um contraponto aqui. A coletiva depois de uma atuação como essa, depois de uma derrota cachapante como foi a do Corinthians ontem, pro treinador também não é das mais tranquilas. Porque ele tá quase numa alça de mira que qualquer coisa que ele fale, você vai pender de um lado ou do outro. Naturalmente isso acontece. Agora, o que houve ali também, além de, obviamente, ele se orgulhar, se gabar do que fez, é uma autodefesa do próprio trabalho. Então, assim, dificilmente o treinador vai chegar e falar o seguinte, tá tudo errado aqui, o que eu fiz nada deu certo, eu pensei uma coisa e saiu outra. Me parece que o que ele pensou pro Corinthians ontem era justificável na teoria. Tirar a velocidade do Barcelona pelos lados do campo, ter mais gente para marcar. Agora, na prática, isso não funcionou. O time não conseguiu andar, o time foi dominado, ficou sufocado o tempo todo. No primeiro tempo, concordo com o Zé, acho que no primeiro tempo o Corinthians não jogou, mas o Barcelona mesmo melhor não conseguia chutar muito ao gol do Corinthians. Não chegava com facilidade a área do Corinthians. Ali era o mérito do Corinthians, bem ou mal, conseguir levar o jogo. O tempo vai passando, bate 25, bate 30, bate 40. Aí tem o pênalti na reta final, em que no segundo tempo ele faz mudanças muito mais bruscas no time, para ficar um pouco com a bola. Ele optou por jogadores que já com ele tiveram boas respostas e não entraram bem, como o Ramalho, o Carrijo, e aí o time começou a dar mais espaço ainda e sofreu mais 2 gols, foi muito pior que o Barcelona, que fez um grande jogo, mas ali me parece muito mais uma autodefesa do próprio trabalho, Edu, do que uma grande explicação que ele vai dar, que eu pensei nisso, a gente apresentou o vídeo daquilo, ali não. Ali ele está defendendo o trabalho dele e se gabando do que ele fez até agora. Muito bem, tá aí o Ramon Dias falando, foi superado, ontem no jogo, não precisava nem falar, todo mundo viu o quanto foi superado, foi bastante superado. E outro trecho que a gente não mostrou aí, ele fala, o ano passado o pessoal aqui tava chorando, torcedores do Corinthians chorando
que eu salvasse o time, a gente conseguiu e tal, não perdemos a não sei quantos jogos, 27 jogos, teve um jogo aí, São Paulo perdeu pro São Paulo no meio do caminho, mas enfim, era uma trajetória muito boa mesmo, mas, Vessone, diante do que foi um 3-0, fora o que poderia ter sido mais, qualquer coisa que o Ramon Dias falou não aplaca em nada o que aconteceu ontem em Guayaquil, certo? Pois é, o Corinthians está praticamente fora da Copa Libertadores, né? E eu coloquei esse praticamente mais em respeito ao futebol, que às vezes prega umas peças na gente, a respeito ao Corinthians também, que muitas vezes conseguiu ao longo da sua história fazer algumas coisas que são consideradas ali improváveis e tal, então eu coloquei o praticamente. Só em respeito a isso, porque você virar um 3-0 do jeito que foi na sua casa, uma coisa é naturalmente você fazer um 3-0. O Corinthians pode fazer um 3-0 em praticamente qualquer equipe aí brasileira e da América do Sul, naturalmente, jogando bem, com jogadores que podem estar numa noite bacana e tal. A outra coisa é você ser obrigado a fazer o 3-0. É muito diferente. A bola não queima no seu pé, a bola queima no seu pé, o tempo passa mais rápido, a arbitragem te irrita, a cera do adversário. É outro cenário, é outra coisa. E pior de tudo, foi um 3-0 merecido, que poderia ter sido até um 5. Você falou 4, poderia ter sido 5. Teve um gol anulado pelo VAR, estava impedido mesmo, o jogador participa do lance que ele estava impedido, que faz o gol cabeceando, mas foi assim, coisa de 5 centímetros só. E esse 3-0, ele não é por acaso. O primeiro motivo para mim, o time defensivamente é mal treinado. Joga no 3 volante, é mal treinado defensivamente, joga com 3 zagueiros, é mal treinado, joga com linha de 4, é mal treinado, não interessa, porque ele não é bem treinado defensivamente. É um Corinthians que toma gol praticamente todos os jogos. Todos os jogos, só não tomou com o Novo Horizontino e não tomou diante do Mirassol. A gente nem sabe como, né, o Novo Horizontino. É isso. Foi aquele bombardeio, né? Isso. Né? Porque foi um bombardeio. E o do São Bernardo em casa. Teve o bombardeio lá e o São Bernardo também em casa. Ou seja, um time que toma tanto gol, que a gente falou aqui, então eu não tô sendo oportunista, a gente já tinha falado isso daqui aqui. Você não pode ter, na época era 16 gols em 14 jogos, tem no estadual e 2 jogos contra venezuelano. Você tem 12 jogos de estadual, sendo 9 contra times do interior e 2 contra venezuelano, de 12 de 14 nessa circunstância, de 11 de 14, porque aí você tira só os 3 clássicos, que tomar gol é uma situação mais natural, você não pode tomar 16 gols. Ali já tinha um recado, ali tinha algo para acontecer, que era o que aconteceu agora. O que a gente falou aqui nesse lugar? Se jogar do jeito que jogou na Venezuela contra o Barcelona, vai tomar taca. A gente falou antes por quê? Porque o Barcelona não é o time venezuelano. Esse gol mostra isso, né? A gente não imaginava que fosse jogar mal daquele jeito. De novo, Não tem os gordinhos no campo, no meio de campo, não tem a criança de 16 anos no jogo. Esse time é bem treinado, caras fortes fisicamente, os da frente são rápidos. Isso é um time, é o maior time do Equador. O Equador não é o futebol venezuelano, com todo o respeito. O time já tem 8 ou 7 semifinais de Libertadores. Tem uma final, inclusive, né? E uma final contra o Vasco. Então estava claro que se jogasse a mesma coisa do que jogou na Venezuela, daria o que deu. E acabou dando. E aí me preocupa, não a entrevista que depois o Arnaldo comenta, porque a frase dele que é treinador morre pela boca, é uma frase histórica e que eu vou sempre usar para minha vida, porque é isso mesmo. E o que o Ramon fez ontem é morrer um pouco pela boca de novo. Mas o que ele falou depois dos jogos contra os venezuelanos. Gente, olha esse gol. Desculpa, velho. Mas fala aí, todo mundo correndo pra trás o tempo inteiro. O segundo, pra mim, é mais bizarro que o terceiro, tá? O segundo, se você olhar, a gente vai mostrar agora daqui a pouco de novo. Tem uma troca de 5 mil passes. Isso, tem 3 jogadores fazem uma jogada contra 8 do Corinthians dentro da área, sendo 4 na pequena área. Você tá em 7, 8 pra marcar contra 3, os 3 fazem o que querem. Não é esse gol, é o segundo. Prestem atenção à quantidade de jogadores do Corinthians dentro da área. Então, se o treinador contra os venezuelanos deu aquelas entrevistas, tá tudo bem, acontece, circunstância, para você melhorar, você tem que ter noção de que você não tá bem. Se você não cai a sua ficha, se você não é honesto com você mesmo, fala, cara, não tá legal do jeito que tá. Esse programa aqui não tá legal, a gente tem alguma coisa para resolver. Se você não tiver esse discernimento, você não melhora. Você vai se enganar e vai deixar a vida me levar. E o que o Ramon faz é deixar a vida levar ele, com declarações que não tem nada a ver, que não cai a ficha que o time estava mal. O time vinha não jogando bem.
Não teve praticamente quase nenhum jogo seguro do Corinthians que o torcedor a todo momento ficou tranquilo. Por incrível que pareça, talvez o último do Mirassol foi o que mais ficou tranquilo. Por incrível que pareça, quando o Memphis chamou de game control lá, que o time teve um game control. Então você teve tantos erros. E o detalhe, você opta, assim, tático agora, você opta no primeiro tempo por um 3-5-2, que na verdade era um 5-3-2, né? Porque era uma linha de 5, para sofrer menos. E legal, você até sofreu menos. O Hugo não fez tantas grandes defesas. Só que quando sai esse pênalti idiota aí, que aí é uma opção do treinador colocar um garoto, isso é Copa Libertadores, isso não é Campeonato Paulista, um garoto que estava emprestado até pouco tempo no Ceará, se você faz linha de 3, põe o André Ramalho, que estava acostumado há 15 anos de Europa a jogar assim. Não é para pôr o João Pedro. Então esse pênalti é do João, a culpa também é do Ramon. Não era um jogo para ele jogar esse jogo, sobretudo na linha de 3. Mas você fez um sistema que você sofreu menos. Quando sai esse pênalti aos 45 do primeiro tempo, o que ele faz pro segundo? Ele saca os 2 zagueiros, o inseguro, que fez o pênalti, e o que estava amarelado, o Félix Torres. Era meio óbvio que ele ia fazer isso. E aí ele troca o sistema. Para quê? Eu tô perdendo o jogo, eu vou atacar mais. O que acontece? Você se expõe mais, não faz as... Não ataca e passa a ser uma peneira atrás. E que era 1, virou 3. Virou um monte de problema. Então, assim, individualmente, um lixo o Corinthians. Coletivamente, um lixo o Corinthians. Tá aí o 3-0, que pra mim, eu repito, quando está praticamente fora da Libertadores, eu tô colocando praticamente só em respeito ao futebol e a história do Corinthians, com uma outra situação que o impossível acabou acontecendo. Mas tá praticamente fora. Você acha que se desse ruim contra o Mirassol, você teria um jogo bom contra o Barcelona, eu acho que acalmava de novo. E aí a gente vai no rescaldo da derrota, da grande derrota. O Corinthians, clube e comissão técnica que representam o time, ele só vive ou só vivia na agenda positiva por conta das vitórias. O Corinthians Clube está em crise. A comissão técnica do Corinthians tem 1000 poréns. Então tá tudo bem até agora, porque ganha não sei quanto tempo de invencibilidade. O jogo do São Paulo foi um acidente, foi um só, não se repetiu, etc e tal. Agora, velho, a gente sabe, se a torcida do Corinthians, ela não vai largar a mão até a quarta que vem. Agora, se ela larga a mão, cai tudo, você sabe. Cai tudo. Eu falei aqui, esses jogadores todos e essa comissão técnica, eles não sabem o que é o Corinthians malvadão. Não sabe. Eles não sabem o que é a torcida do Corinthians até agora colocou todo mundo no colo. Esses caras não sabem. O Romero sabe e o Maicon sabe. O resto não sabe. O Ramon Dias não sabe. O Fabinho Soldado não sabe. O Memphis nem tem nem... O Melo não sabe. O Memphis não tem a menor ideia do que é o Corinthians, a torcida do Corinthians. Você não vai sair hoje não, meu filho. Se você sair, nós estamos atrás de você. É assim que funciona aqui. O Corinthians está vivendo uma lua de mel artificial há um tempão. Muito baseado nessa classificação para a pré-Libertadores. Eles não sabem lidar com pressão. Eles não sabem o que é o Corinthians. O Corinthians malvado. Se a Fiel largar, acabou. Acabou para o presidente e acabou para os jogadores. A comissão técnica é um detalhe. A comissão técnica nem precisa. Porque aquilo que o morrer pela boca é falar que eu vim aqui, como ele falou no Vasco, é só voltar à entrevista. A mesma entrevista, quando ele começa a perder no Vasco, eu vim aqui para salvar vocês. Eu salvei vocês. Isso era no ano seguinte. Não tem mais salvar vocês, não, Ramon Dias. O Corinthians, para 2025, vai ganhar tudo. Foi armado para ganhar tudo. Salvou vocês. Se é para salvar vocês, ele tinha que ter pegado, missão cumprida, estou indo embora no final do ano. Claro, lógico. Cumpri a minha missão. É isso que a direção tinha que ter feito. Então, ele bradar, milongueiro que ele veio para salvar o time, tinha gente chorando. A primeira a rodar é ele, velho. Aí a torcida enlouqueceu. Não sou eu, não é jogador, não é o Tchoca, é ele. Ele roda se ele tiver eliminado da Libertadores e não passar do Paulista. Não precisa nem fazer isso, cara. Ele vai rodar. Eu acho que se ele não passar no Paulista, ele roda. Talvez ele nem dirija. É mesmo? Você acha que é isso? O Corinthians é assim. Talvez ele não dirija na quarta-feira. Porque o que acontece? A rede social, que tá pegando fogo e tal, mas ainda você controla. Só que 50 mil pessoas sábado, domingo, você não controla. E o que aconteceu com o Silvinho, eu vou dar só o último exemplo, foi exatamente isso. O Corinthians abre 1-0 contra o Santos, começando a temporada em fevereiro. Toma virada, 2 gols do que tá no Al-Hilal, do Marcos Leonardo. 2 gols. A torcida ficou 89 minutos em paz ajudando o time. Quando deu 44, percebeu, veio o grito de fora Silvinho da Norte, o estádio pegou 45 mil pessoas, o Duílio apertou o botão do elevador e demitiu ele. Então, domingo, ele corre risco, porque provavelmente a torcida vai esperar os 44 do segundo tempo
sei lá, pode estar 1-0 pro Santos e aí vai lutando até o final. A hora que acabar o jogo vai vir a cobrança pra saída dele. E talvez ele nem quarta-feira vai estar lá. E é o Santos de novo. A apuração que eu tenho, enfim, que até o pessoal me ajudou lá também do portal Meu Time, a gente subiu. No aeroporto, o Corinthians saiu do estádio, foi para o aeroporto, três torcedores, mais um, sobretudo um, cobrando muitos jogadores. Ele também viajou e ele chegou rápido no aeroporto depois do estádio. Não era dos caras de organizadas mais conhecidos, era um cara, cobrou muitos jogadores, gritou com os caras e tal. O WhatsApp do presidente hoje pela manhã, uma pegação de pé, inclusive de aliados dele, cobrando também uma postura diferente do Ramon Dias e tudo mais. A rede social estava... O vice-presidente da Gaviões fez uma postagem agora há pouco, e aí cita o Ramon. A gente está com vocês até agora, tal, mas do jeito que tá, mas citando o Ramon. Então, meu amigo, quando começa a ser dessa maneira, sinceramente, eu acho que ele dirige o Corinthians no domingo. Mas dependendo do que acontecer domingo, eu já aviso isso na quinta-feira. Eu não acho que ele vai dirigir se cair no domingo. Eu acho que ele não dirige na quarta-feira. Porque é assim que é o futebol. É assim que é. E aí morre pela boca pra piorar tudo com uma declaração dessa que irritou a torcida inteira ontem à noite. Virou trend topics no Twitter e tal. Porque o que ele fala os caras vinham chorando me pedir pra não cair. Não pode falar isso do torcedor, entendeu? Não dá pra falar como se ele fosse o cara, o soberbão, o gigantesco, o ex-River Plate. Tô vindo aí, viu? Vocês estavam chorando, eu vim aí pra ajudar vocês. O sarrafo mudou, ô Ramon, tá claro que o sarrafo ia mudar. E a diretoria, cara, faz um esforço, mantém todo mundo. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Acho que foi ontem que eu falei, né? Há mais de 10 anos o Corinthians não chegava tão bem numa virada de ano pra uma Libertadores. Desde 2012, 2013, quando mantém todo mundo, traz Gil, Renato Augusto e Pato, gasta 70 milhões e fala, vamos pro bicampeonato. Em 15, todo mundo foi pra China. Em 17, em 18, né, depois de ganhar 17 o brasileiro, Rodriguinho vai embora, Balbuena vai embora, Michael vai embora. Em 22, de 3, elenco mais envelhecido, vamos pra Libertadores, com o Fernando Lázaro. Não! Ramon, ficou todo mundo, era o seu time titular. Você fez o revezamento. O Memphis tá no 8º jogo titular dele. Então. Não é um desgaste absurdo. O Gustavo tá no 3º jogo. Revezou os caras. O Corinthians parece que morre no final do segundo tempo. Dá 20, 22 minutos. Parece que... Ontem tava jogando. Eu falei, o time tá cansado. Deixa eu olhar aqui de novo. Aí eu olhei lá no 22. Eu falei, parecia que tava com 43. Não, era 22. O jeito que os caras estavam, parecia que eles tinham saído de uma guerra de cansado. Mas era 22 ainda. Tinha altitude, né? Parecia. Enfim, tem altitude. Tem muita coisa pra resolver. O que o Massa cita do Garro, lembrando, eu não tô espantado com o que tá acontecendo com o Rodrigo Garro. Muito da queda do Corinthians é por conta do futebol ruim dele. Mas pra mim, eu não tô espantado. Ele teve 3 pancadas na sua vida, no seu corpo, que agora tá cobrando preço. E agora que ele tá tentando começar a retomada. Não é agora. Ele não tá bem como ele tava no passado. Os movimentos do Garro estão descoordenados. O passe dele não é o passe que ele dava no passado. O lançamento não era. Aquela bola que ele leva pra linha de fundo e 2 vezes ele passa pelo defensor. No ano passado ele teria levantado a cabeça e dado passo pro Yuri fazer o gol. Ele não tá bem. As 3 pancadas são... O acidente automobilístico com vítima nas férias, faltando um dia para a representação. Aí ele teve que ir para a polícia, para a justiça e tudo mais. Queira ou não queira, você na nossa vida pessoal, se acontece um acidente com vítima fatal, a gente mexe com a nossa vida. Aí ele tem um problema no joelho, ele não começa a temporada jogando, não entra na faca, mas tem que fazer um negócio conservador. Até o jogo do Mirassol, jogando com uma proteção embaixo do joelho, é uma proteção preta que comprime embaixo do joelho. Aquilo você usa quando você tá com dor, com tendinite. Então, ele não tá 100%, e pra piorar todo aquele lance da camisa, aquele desgaste, tira a camisa 10 dele e tal, que é uma pancada pra ele também, tanto que ele fala, não gostei e tudo mais. Então, esse cara que teve essas 3 pancadas recentes, ou na sua vida pessoal, ou no seu corpo, ou na sua mente, é o cara que tá agora mal. E pra mim, tem uma explicação. São essas 3. Ele não tá bem mesmo e, sinceramente, vai demandar um pouco de tempo. E ele, o cara que era o motor do time, era o que o time fazia o time correr do meio pra frente. Massa, ontem te fiz uma pergunta aqui. Não, você quer ir para a fase de grupo da Libertadores ou você quer ir para o Paulista, ir para a final do Paulista? Quer mudar teu voto ou permanece igual? Não, agora eu quero ir para casa dormir, né? Posso? Rapaz. Né? Ligar o ar-condicionado, pegar um cobertor bem grosso, botar em ficar em 12 graus e dormir. Hibernar. Não é? Diante dessa coisa patética que a gente viu, olha, talvez tenha sido...
uma das piores partidas de um time brasileiro na Libertadores da América. Você entendeu o que é a competição, gente? Por favor, vamos lá. Virou o primeiro tempo 1-0. Qual é o que se conversa no vestiário num jogo desse? Vamos levar 1-0 para casa. Então, se eu quero trocar os 2 zagueiros, eu ponho mais 3. Se eu quero melhorar o time, eu tenho que melhorar a marcação. Eu tenho que tirar o Memphis preguiçoso. Uma preguiça em campo. Uma preguiça em campo, cara. E põe o Thales para puxar o contra-ataque. Se eu não tenho o Garro em condições, eu ponho o Romero e tiro o Yuri Alberto, coloco 3 volantes e vou jogar no contra-ataque, meu Deus. É assim que se joga Libertadores. Não aprendeu nada. Achei estranhíssimo um treinador como o Ramon, experiente, conhece o futebol sul-americano, fazer uma bizarrice dessa que ele fez. E não é pelos 3 zagueiros, não. Ele escala a linha de 5 corretamente. Só que aí ele põe linha de 5, 2 e 3 caras passeando. Esse gol pra mim é mais bizarro. Não é o segundo. É o gol de escanteio a favor. Esse, exatamente. Olha isso, cara. Você não tem cobertura, você não tem bola parada ajustada sem a bola, você não tem marcação definida, quem marca, quem para o homem da bola quando o rebote sobra. Entendeu? É um catado. É um amontoado de jogadores, né, com qualidade, que são bons jogadores, e com preguiça, cara. Várias vezes eu vi, durante o jogo, o jogador do Equador do Barcelona passava por ele e o Memphis parava. Não se joga Libertadores assim, cara. Vessa, acredita em mim, cara. Não se joga Libertadores. Aí é jogo pra Romero, pra cara que come grama, que leva... É um jogo que o sujeito vai chegar em São Paulo e vai tirar a terra do ouvido ainda. Entendeu? Não é jogo pra ficar com a mãozinha na cadeira. Seu Garro tá péssimo. Tá mal. Então, até entenderia o Yuri pela força física, entendeu? No primeiro tempo não funcionou. Entendeu? Olha a aptidão dos 3. Ali os 3, ó. Garro, Memphis e Yuri Alberto. Olha aqui o buraco. Olha o buraco que tem. Olha o Memphis. Olha ele chegando. É o Massa atrás da salada. Vai lá na salada, Massa. É assim que eu vou. Não tem condição de jogar Libertadores assim, cara. Sabe? Contra o Mirassol, funciona. Contra o Jacuipense, funciona. Libertadores não funciona. Entendeu? Até porque esse é um time que tem o treinador mais elegante que eu já vi na face da terra. Coisa maravilhosa. Nação corintiana, que momento complicado estamos vivendo, hein? O que vimos nos cortes da mídia corintiana reflete exatamente o que a torcida está sentindo: indignação, frustração e muita dúvida sobre o futuro do Corinthians. A derrota para o Barcelona de Guayaquil por 3-0 foi um verdadeiro choque de realidade e não tem mais espaço para desculpas. O que era para ser apenas um alerta se tornou uma crise gigantesca e a pressão sobre Ramon Dias nunca foi tão forte. Os jornalistas e comentaristas que acompanhamos aqui no rádio do Corinthians não pouparam críticas. A atuação do time foi definida como vergonhosa, sem alma e sem qualquer tipo de reação. Até o técnico Ramon Dias, que chegou ao clube como uma esperança de mudança, agora se vê cercado por desconfiança. Seu esquema com 3 zagueiros não funcionou e suas alterações no segundo tempo foram um desastre. O time ficou ainda mais exposto e sofreu um massacre tático e físico. Para piorar, a coletiva de imprensa só jogou mais gasolina na fogueira. Ao invés de reconhecer os erros e assumir responsabilidade, Ramon Dias preferiu se agarrar ao feito de 2024, quando evitou o rebaixamento, como se isso fosse suficiente para garantir sua permanência. Mas o Corinthians não é time para lutar contra rebaixamento. O Corinthians é gigante e a torcida quer ver o time brigando por títulos. Esse discurso não cola mais e a paciência da Fiel chegou ao limite. Outro ponto levantado pela mídia é o desempenho do elenco. O Corinthians parecia um time perdido em campo, sem padrão tático e sem reação. Memphis Depay, Garro, Bidon e Yuri Alberto, todos foram abaixo do esperado. O time simplesmente não competiu contra o Barcelona, que demonstrou mais vontade e intensidade. E o pior, isso já vinha sendo avisado. Contra o Universitário de Deportes, o time já tinha jogado mal e muitos alertaram que a derrota era inevitável. Agora, o futuro de Ramon Dias está nas mãos da diretoria. Parte da torcida quer sua saída imediata, enquanto outra acredita que a decisão deve ser tomada após o jogo contra o Santos pela semifinal do Paulista. Se vencer, talvez ele ganhe um respiro. Se perder, dificilmente continua. E já surge a grande pergunta: Tite deveria voltar? A torcida está dividida.
Para muitos, ele é o único nome capaz de organizar esse time. Para outros, sua passagem pelo Flamengo deixou dúvidas. Mas se Ramon sair, a pressão para trazer Tite será gigante. E se ele não vier, quem seria a melhor opção? Alguns comentaristas sugeriram que a diretoria já deveria ter acionado Tite na madrugada após a derrota no Equador. Será que isso já está acontecendo? O grande problema do Corinthians hoje é que o tempo está contra nós. Domingo tem semifinal do Paulista contra o Santos e na quarta-feira tem a volta da Libertadores. Se perder do Santos e cair da Libertadores, Ramon Dias não tem como continuar. Mas se conseguir a classificação no Paulista, pode ser que ele ganhe mais tempo. E aí, fiel? Vale esperar ou o clube precisa de uma mudança imediata? A mídia corintiana já está fervendo com essa discussão. O Corinthians foi eliminado nas últimas 12 decisões que jogou. O histórico recente não anima e a torcida não aguenta mais ver o time fracassando. Agora, tudo depende da diretoria. A cobrança será forte dentro e fora do clube. A torcida não aceita mais desculpas. O Corinthians precisa reagir e rápido. Deixe seu comentário. Ramon Dias deve cair agora ou merece mais uma chance? Tite é o nome ideal ou tem outra opção? Se inscreva no Rádio do Corinthians, ative o sininho e acompanhe tudo sobre essa crise no Timão. Aqui a informação é direta, sem enrolação e sem passar pano. Valeu, fiel e até o próximo vídeo. E vai, Corinthians!